Física Antiga e Clássica, temporada 5, Física do Enem, episódio 1, Hidrostática. Esse exercício, o primeiro exercício que nós vamos ver é de 2012. Diz o seguinte: um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo devido ao intenso tráfego de máquinas, cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Então vamos ver como que a gente responderia isso. Veja, primeiro vê alguns problemas aqui na questão. Não fala sobre o peso dos pneus, quer dizer, você troca, bota um pneu mais largo, mais estreito, mas não diz se é o mesmo peso do pneu. Pneus mais altos, se for de diâmetro maior, né, costumam ter mais área de contato. Então o aluno pode também começar a se confundir por isso. Não deixa claro que o peso do trator deve ser o mesmo, o que é fundamental para responder a questão. E quarto aqui, então o problema de pressão, eles são melhor interpretados, entendidos, pela definição, ou seja, pressão é a força, peso do trator, dividido pela área de contato dos pneus com o solo. Ok? Então, se eu multiplicar o peso do trator por 2, a pressão será multiplicada por 2 se eu mantiver o mesmo pneu. Se agora eu colocar um pneu que tenha 2 vezes a área de contato, então a pressão vai ser reduzida à metade, ou seja, a pressão varia diretamente com o peso total do trator, com os pneus, e inversamente com a área de contato dos pneus. Então, a resposta correta, né, para esse tipo de problema seria pneus mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. A segunda questão, que é voltada para o Enem também, ela diz o seguinte: os estudos dos efeitos da altitude sobre a performance física começaram a ser realizados depois dos Jogos Olímpicos de 1968. A competição realizada na Cidade do México, a 2.400 metros, registrou nas corridas de média e longa distância o triunfo de atletas de países montanhosos como Tunísia, Etiópia, Quênia, enquanto australianos e americanos, os favoritos, mal conseguiam alcançar a linha de chegada. Os mexicanos e australianos não tiveram sucesso nas provas, pois nas condições atmosféricas da Cidade do México não estavam adaptados. Vamos ver. No vídeo anterior, então, na temporada 1, episódio 4, nós vimos que ao nível do mar, que seria mais a Cidade do México, a Austrália, nós temos a pressão de uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Nos locais mais altos, por exemplo, como aqui no Monte Everest, ele tem só 32% dessa pressão. Então, o que acontece? Os atletas que não estão adaptados têm mais dificuldades, né? Desculpa, a competição do México não, americanos e australianos que não conseguiram, né? Os mexicanos que conseguiam porque estava adaptado a essa altitude de 2.400 metros. Então, a resposta certa é que eles, americanos e australianos, não estavam adaptados à diminuição da pressão atmosférica e a consequente rarefação do ar. Então, respondida a segunda questão. A terceira, também do Enem, diz o seguinte: pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são iguais a 1.000 gramas por litro, a água, né? E o álcool, 800 gramas por litro. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de vender álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo 1.
822, 2, 820, 3, 815, 4, 808 e o quinto, 805 gramas por litro. Então, a partir desses dados, o técnico pode concluir que estavam com o combustível adequado somente os postos. Bem, vamos primeiro direto ao cálculo. Primeira coisa, a água tem 4% no litro, né, vezes 1.000 gramas por litro, terá 40 gramas de água. O álcool, 96% do litro, vezes 8 gramas por litro, será 768 gramas. Então, o total em massa é 768 mais 40, 808 gramas. Ou seja, a densidade média é 808 gramas por litro. Então, vamos voltar agora lá à resposta. Uma observação, o problema diz que são exatamente 4% de água. Logo, teria apenas uma resposta, com densidade única igual a 808 gramas por litro. Possivelmente, a resposta a ser escolhida pelo aluno, nesse caso, seria E. Ok? Considerando que o limite da água, que é mais densa, é 4%, mas pode conter menos água. Então, é algo que não está colocado no problema, que quando se fala nesse 4% de água, é o 4% máximo, não pode ter mais de 4%. Então, o 808 gramas por litros ou densidade menores estariam dentro do padrão. Assistam ao canal, continuem acompanhando, inscrevam-se para conseguir acompanhar os novos vídeos e eu peço que curtam, compartilhem para que mais pessoas tenham a oportunidade de aproveitar essas apresentações. Obrigado, até a próxima.